Um dia desse eu tava me perguntando como é que esse programa começou, de onde partiu a ideia, por que a gente resolveu fazer isso. E a gente começou há 2 anos atrás, aqui no Super Canal. Era uma experiência, era uma brincadeira e a gente sobrevive até hoje, 2 anos, e a gente tá firme aqui na tela do Super Canal. Então foi pensando nisso, como é que tudo isso começou, que a gente resolveu fazer um programa hoje contando como tudo começou. Várias empresas que marcaram a nossa geração, mas que quando elas começaram não era nada do que a gente conheceu. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo que depois da vinheta eu te conto. Opa! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou Marcelo Robocop. Se você procura entretenimento com um pouco de cultura inútil, seja bem-vindo ao Não Era Tão Fácil. Tem marcas que consolidaram tanto com o tempo que a gente passou até a reconhecer o produto pelo nome da marca. Como, por exemplo, quando a gente precisa fazer a barba ou até mesmo as meninas... Todo mundo que precisa desse produto fala: eu fui comprar um Gillette. Só que Gillette não é o nome real desse negócio. O nome dele é lâmina de barbear. Gillette é só a marca. Mas não é só a Gillette não. A gente associa um monte de coisa pelo nome da marca e nem percebe. Tipo, ninguém fala esponja de aço. É Bombril. Você pode até comprar uma outra marca, mas tirou do pacote. É Bombril. Ninguém vai à farmácia e pede uma caixa de hastes flexíveis, mas é o nome real do cotonete. Iguais a esses, tem mais um monte de coisas que a marca acabou praticamente virando o nome de um produto. Apesar de ter 1 milhão de marcas assim e isso ser um belo tema para o nosso programa, hoje nós separamos algumas marcas de sucesso que mudaram de ramo. Empresas que começaram com produtos bem diferentes do que a gente conhece hoje em dia. A primeira marca que a gente separou não chegou a mudar de ramo, mas digamos que entre os anos 60 e 80 ela investiu em outro segmento. Mas para falar dessa marca, precisamos relembrar um pouco da história do automóvel. E para falar desse assunto, a gente já entra na discussão de qual teria sido o primeiro carro do mundo. Bem, aí vai depender do ponto de vista de cada um, mas o fato é que a primeira história vem de 1886, quando um cara chamado Carl Friedrich Michael Benz patenteou o primeiro automóvel do mundo. E depois de vários protótipos e experiências, e bota experiência nisso, porque nesse primeiro automóvel a gente pode perceber que ele misturou todo tipo de transporte da época. A frente bem que lembra a de uma bicicleta, a parte de trás parece uma charrete e a partir dessas referências saiu um carro de 3 rodas com motor motocilíndricos de 4 tempos e 954 cilindradas. Velozes e Furiosos começou aí, porque essa belezinha podia atingir uma velocidade de até 16 km por hora. E se você assimilou o sobrenome Benz a Mercedes-Benz, saiba que esse cara aí foi o fundador e ia primeiramente por trás da gigante Mercedes-Benz. O outro lado da história do automóvel começou quando um engenheiro mecânico chamado Henry Ford também decidiu criar máquinas movidas a gasolina. Um dos primeiros trabalhos dele surgiu em 1896 e foi batizado de quadriciclo Ford. E foi a partir daí que em 1899 ele juntou uns amigos, alguns apoiadores e fundou a primeira empresa, a Detroit Automobile Company. Mas depois de algum tempo a parceria acabou e ele abriu a própria empresa chamada Ford Motor Company, onde iniciou a produção do primeiro veículo Ford, que na época recebeu tantos pedidos que a empresa precisou até investir numa linha de montagem para fabricar o veículo em grande escala. E a partir de 1908, o Ford T foi lançado oficialmente e para muitos ele sim foi considerado o primeiro automóvel do mundo, com 4 rodas, volante, para-brisa, farol, mais ou menos no padrão que a gente conhece até hoje em dia. E esse carro foi tão popular que vendeu mais de 15 milhões de unidades entre 1908 e 1927. E claro que ele também foi o responsável pelo império da Ford,
que de lá para cá se tornou uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo. Pois é, mas no auge do sucesso, a empresa ganhava tanto dinheiro fabricando carros, caminhões, caminhonetes, era tanto dinheiro que nos anos 60 a Ford comprou a Philco, que era uma das maiores empresas de eletrônicos da época. E por isso, entre os anos 60 e 80, saiu um monte de aparelhos como rádios, relógios, televisores, videocassete, calculadora, toca-fita, tudo com a marca Philco Ford. Surge a nova linha Philco 83, um momento de grandeza na televisão brasileira. Tecnologia encaixe, sintonia digital eletrônica, tecla para videocassete. Trick Control, um avançado controle simultâneo de cor, brilho e contraste. Você nunca me viu em cores tão perfeitas. Cantei. Um ano de garantia total. Nova linha Philco 83. E no meio dessa fusão entre as empresas, um dos últimos eletrônicos fabricados pela marca saiu no finalzinho dos anos 70. Nessa época, a Magnavox Odyssey e o Pong começavam a popularizar os videogames. This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey is tennis, roulette, football and hockey, analogic, and geography. Odyssey. It's new from Magnavox. Odyssey. E por isso, a Philco Ford deu sua última cartada no mundo dos eletrônicos e lançou o telejogo. Telejogo Philco Ford 1977, primeiro videogame fabricado no Brasil, reproduzindo um de seus 3 jogos em um televisor Philco, preto e branco, também de 1977. Pois é, esse foi o último eletrônico vendido com a marca Philco Ford. Bem, na verdade não foi esse, porque em 1979 lançaram o Telejogo 2, mas era mais ou menos a mesma coisa. O novo aparelho marcava jogos como tênis, basquete, futebol, só que tudo era mais ou menos igual. Basicamente eram uns pauzinhos e uma bolinha quicando de um lado para o outro. Apesar de ter feito bastante sucesso com esse videogame, a Ford deixou de fabricar eletrônicos no início dos anos 80, quando vendeu a marca Philco para sua concorrente Philips, e a partir daí a Ford voltou a se dedicar apenas aos veículos automotores. E já que a gente falou de videogame, depois da Odyssey, Pong, Telejogo, Atari, um grande salto na evolução dos videogames chegou em 1983 com o primeiro videogame da Nintendo. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Entertainment System. Now you're playing with power. Sim, eu sei que se você é muito fã de videogame vai falar: ah, mas esse não foi o primeiro videogame da Nintendo. O primeiro foi o Color TV Game de 1977. Sim, mas eu chego nessa parte daqui a pouco. Eu citei o Nintendinho como primeiro porque ali começou a mudar a aparência dos jogos. Mas esse nem é o assunto de hoje. Por isso, se você quiser saber mais detalhes sobre a história do videogame, eu já fiz um episódio falando sobre isso e vou deixar um card para vocês no final desse programa. Voltando para o tema, que a Nintendo é um dos nomes mais importantes da história do videogame, e isso não se discute. Agora, o que muita gente não sabe é que a Nintendo já existe há mais de 100 anos. Para ser mais exato, a empresa foi fundada dia 23 de setembro de 1889 pelo artesão Fusajiro Yamauchi. E, curiosamente, a empresa iniciou como fabricante de cartas de baralho, que, por sinal, se tornou uma grande referência da época. Tanto que a Nintendo continua nesse ramo por mais de meio século. Mas no início dos anos 60, a empresa já vinha passando por dificuldades e viu que para sobreviver precisava mudar de ramo. Tentaram investir numa frota de táxi, depois investiram em motéis, mas nada disso deu muito certo. E aí, quando a Nintendo estava quase indo pro saco,
o neto do CEO Yamauchi, que estava tentando salvar a empresa, resolveu fazer umas pesquisas e decidiu investir em jogos eletrônicos. E aí sim, a Nintendo comprou os direitos da Odyssey e fabricou em 1977 o Color TV Game. 遊べるテレビへ15種類ものゲームが楽しめるカラーテレビゲーム15 9800円のカラーテレビゲーム6もあります。 E esse foi o começo da Nintendo, que iniciou a sua trajetória como fabricante de jogos de baralho, mudou para o mundo dos eletrônicos e se transformou num dos maiores nomes da história do videogame de todos os tempos. E agora para fechar, como eu falei de grandes marcas que começaram em outras gerações e quando chegou na nossa já estava em outro segmento, então por isso agora eu vou inverter os papéis e vou falar de uma marca da nossa geração que fez a gente muito feliz, mas que agora mudou de ramo e está chegando de uma forma bem diferente para a nova geração. Quem aí lembra da Tectoy? E agora, algo realmente diferente. Pense bem, você já viu algo parecido? Não, é um brinquedo. Muito mais que isso. Os livros têm as perguntas e pense bem as respostas. É um computador? É como se fosse seu primeiro computador. Ele tem 10 jogos. Brinquedo, computador, então o quê? É genial. Adivinha o número do meio? Gostou? Adorei! Então pede um. Pense bem da Tectoy, mais que um brinquedo, quase um computador. Tchau. A Tectoy foi inaugurada em 1987 e a ousadia da empresa revolucionou o mercado infantil de uma vez por todas. Afinal, antes da Tectoy, a maioria das empresas como Estrela, Bandai, Glaslit, todo mundo focava mais em brinquedos como carrinhos, bonecas, jogos. Só que no finalzinho dos anos 80, a molecada já estava de olho nos videogames. E foi aí que a Tectoy viu uma brecha no mercado e investiu em eletrônicos. Só para ter noção da importância da Tectoy na nossa vida, foram graças a eles que a gente conheceu o Master System em 1989 e aí em 1990 a Tectoy lançou o Mega Drive e por último o Dreamcast em 1999. A Tectoy literalmente foi uma fábrica de sonhos. Quem aí nunca quis ter um Turbo Video Driver da Tectoy? Seu pai empresta o carro? Esquece! É muito mais legal guiar o Turbo Drive da Tectoy. Pede o Turbo Driver do seu pai, assim você não gasta mais a mesada com gasolina. E pede também um Driver Júnior, pro seu irmão não pegar o seu. É isso aí, meu! Drivers da Tectoy é como guiar de verdade. Falou! Pois é, a Tectoy marcou a nossa geração com minigames, videogames, brinquedos, mas no início dos anos 2000, as vendas da empresa despencaram e ela teve a primeira mudança de ramo. Parou com a venda dos videogames e investiu em karaokê, DVD, MP3, mas o novo ramo não foi tão bem. Em 2005, a empresa tentou entrar no ramo de desenvolvimento de jogos para computadores, mas no fim a Tectoy foi para o saco. Mas, para surpresa de muita gente, ano passado, em 2021, a Tectoy anunciou a sua volta. Com o slogan de uma nova fase, a empresa oferece aparelhos como celulares, fone de ouvido, relógios, computadores e, dentre os novos produtos, a Tectoy também relançou os videogames clássicos responsáveis pela melhor fase da marca. Tectoy, a marca da minha infância! Mas, Paulo! Uma loja com tudo da Tectoy! Quanta coisa linda, olha aí! Master System, olha! Já joguei muito isso! Olha isso! Eu quero! Ele voltou! Me dão mais de 100 jogos! Compra pra mim, compra! Tectoy, de pai pra filho. De filha pra pai. Nas lojas, site e principais varejistas. Me dá dinheiro. Bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse programa, para você passar de fase, tem que deixar o seu like aí e também compartilhar com seus amigos. Agora, se você se inscrever, aí você zera o jogo. Então eu vou ficando por aqui, por hoje é só. E na próxima semana eu tô de volta com mais um programa inédito aqui no Super Canal e no YouTube. Então, até lá!